Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Boa noite especialíssimo para todos os nossos irmãos do Centro Espírita Chico Xavier, da querida cidade de Búzios. O nosso muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos acompanham na noite de hoje, iniciando o ano praticamente, talvez seja a primeira reunião pública da casa, 4 de janeiro, para nós falarmos de um tema que tem tudo a ver com o início desse ano de 2021. O ano de 2020, que foi de muito aprendizagem para todos nós, foi riquíssimo em oportunidades de lidar com dificuldades, com dissabores, com desventuras, que foi um ano que nos tirou do eixo, foi um ano que exigiu de nós sair do comodismo, por muitas das vezes sair daquela rotina que, como diz Joana de Ângeles lá no livro O Homem Integral, é a ferrugem da preciosa maquinaria. Assim define Joana nesta grande obra. Nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com este início de ano, que é o entusiasmo como sendo uma força divinal, a força que vem de Deus. E para que nós possamos seguir os moldes como se a reunião fosse presencial, para que a gente possa se sentir dentro do Centro Espírita Chico Xavier, nós vamos fazer uma leitura de página e depois vamos fazer a prece para aí sim entrarmos no conteúdo deste tema tão importante para as nossas reflexões, mais uma vez iniciando de 2021. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma horinha de muita reflexão, de muito aprendizado. Nós vamos pegar um título, meus irmãos, que é do espírito Joana de Ângeles, e a Joana de Ângeles deu o nome desse título, Entusiasmo em Ti. E a amiga de todos nós, a veneranda Joana de Ângeles, nos fala assim: o entusiasmo, ele é fundamental na vida. É como o sol que tudo fecunda. Sem ele, descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, gerando o progresso e o êxito. Ao contrário de quem o perde o entusiasmo, apresenta-se com um ar de fracasso, de depressão e um estado deprimente. E continua Joana de Ângeles: sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do progresso de estímulos para a evolução humana. O comportamento correto será sempre do entusiasmo. Recordar desgraças é vitalizá-las em nossos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te, pois nada mais saudável que alguém em triunfo após ocorrências negativas, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Sê tu um destes mensageiros da felicidade, em razão do teu entusiasmo para com a vida. Agradecidos a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, nós vamos, através dessa reflexão trazida por Joana de Ângeles, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus de infinito amor e bondade, por nós estarmos iniciando mais um ano, pelo Natal de paz, pelo Natal de saúde, pelo Natal de muitas lutas para muitos irmãos que se encontram enlutados no Brasil. Nós temos hoje quase 200 mil famílias que perderam seus entes queridos. As nossas vibrações de solidariedade, de fraternidade, as nossas vibrações de amor endereçada a essas famílias, de tantos outros que se encontram hospitalizados, de tantos outros que se encontram, Senhor, desempregados, que têm uma longa estrada desafiadora pela frente. Todos nós temos os nossos desafios e que essa chama do entusiasmo, Senhor, essa chama, essa vibração que vem de Ti, porque a centelha divina está dentro de cada um de nós,
que ela possa sempre estar acesa, que ela possa estar sempre irradiante, a nos envolver, projetando o horizonte cada vez mais amplo, nos mostrando caminhos, mas caminhos sólidos, caminhos norteados pelo teu amor, pela tua infinita justiça, pela tua infinita misericórdia. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Pois bem, meus irmãos, para aqueles que estão chegando agora, o tema do nosso estudo, da nossa reflexão da noite, é entusiasmo, força divinal. Vamos ver o que este tema tem a nos oferecer com todo o texto, com todas as mensagens, logicamente fundamentados no pensamento do Consolador prometido, da doutrina dos Espíritos. Entusiasmo é uma força que desenvolvemos internamente, algo que surge dentro de nós, é a energia que nos move em direção aos nossos objetivos, o que nos estimula em nossas ações para alcançarmos o que desejamos. Assim, podemos descrever entusiasmo como um imenso prazer de fazer ou desenvolver alguma coisa. É a capacidade de trabalhar com prazer, com determinação e sentir-se feliz com aquilo que fazemos. Será que nós somos assim? Eu pergunto ao meu irmão, à minha irmã, temos feito tudo o que fazemos, temos feito com entusiasmo? Quando saímos de nossas casas, visto que o Livro dos Espíritos define trabalho como toda ocupação útil, ou seja, não é apenas o trabalho de sair de casa para remuneração material. Quando eu saio de casa para um trabalho voluntário, essa ocupação é útil, então é trabalho. Eu tenho tido entusiasmo para com essas atividades quando eu vou ao centro espírita evangelizar, quando eu vou lá participar da sopa, quando eu vou participar de qualquer atividade na casa espírita, seja a limpeza, seja às vezes a melhoria na manutenção, na campanha do quilo, do alimento, que nós vamos formar a cesta básica, seja às vezes de uma instituição filantrópica, às vezes que nem espírita é, mas nós somos voluntários. Perguntemos a nós mesmos, o que eu faço? Eu faço com alegria? Eu faço com planejamento? Eu faço com desejo de dar de mim o melhor? Ou é aquele sentimento arrastado? Agora chegou a hora de ir. Mas eu queria estar vendo o programa da TV. Mas agora é o jogo de futebol. Mas agora é isso, mas agora é aquilo. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo, para ver se o que nós estamos fazendo, nós estamos dando o melhor de nós. E para que a gente possa dar o melhor de nós temos que seguir isso que eu acabei de falar, para que a chama do entusiasmo possa estar acesa, possa nos envolver e para que a gente possa realmente atingir os nossos objetivos. Segundo os antigos pensadores gregos, o significado da palavra entusiasmo é possuir Deus dentro de nós. Era a capacidade de nós nos sentirmos envolvidos pelas forças divinais, visto que os gregos, eles eram pagãos, eles acreditavam em deuses. Então, eles tinham a certeza que uma pessoa entusiasmada, ele estava sendo envolvido pela força dos deuses. Nós, como somos cristãos e somos monoteístas, acreditamos num Deus único. Temos a certeza que é a centelha divina que todos nós temos. Quando nós canalizamos nossas forças com entusiasmo, nós fazemos com que esse Deus que existe dentro de nós, ele possa irradiar, ele possa fazer com que esta luz, esta candeia, ela possa estar num candeeiro e não apenas mais sufocada, tirando dela todas as potencialidades que ela tem a nos oferecer. Buscando uma carta que Paulo, a primeira carta, visto que ele escreveu duas aos Tessalonicenses, aos Tessalônios, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de 13 a 18. Veja o que Paulo escreveu aos Tessalônios. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem,
tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, meus irmãos, uma pessoa entusiasmada, imagine nós, se nós estamos na casa espírita, num trabalho voluntariado, às vezes num campo de trabalho nosso, chega uma pessoa de pouco ânimo, uma pessoa deprimente, uma pessoa depressiva, uma pessoa pessimista, e ela traz o seu enredo negativo, e nós, como espiritistas, sendo que temos a certeza na vida futura, na lei de progresso, que a lei de progresso ela não retroage, que o planeta Terra está em transição, que nada foge ao controle divino, porque o controle divino é feito através das leis imutáveis de Deus, e elas são perfeitas, porque foi criado por Deus que é perfeito, tendo a consciência que Deus é infinito, é justo, é misericordioso, o nosso diálogo com essas pessoas será sempre fundamentado nestes princípios. Se a pessoa traz um pensamento negativo, pessimista, colocando em dúvida a capacidade de Deus de gerenciar os mundos, os nossos destinos, nós temos que trazer a nossa reflexão com entusiasmo fundamentado nesses postulados. Nós temos que consolar aqueles que se encontram em pouco ânimo. Por quê? Porque nós temos a certeza na vida futura. E a vida futura será cada vez melhor. Apesar dos desafios que são naturais de um mundo em transição como o nosso, nós temos o dever, como cristãos, de manter a nossa fala sempre fundamentadas nesse entendimento em que o futuro será cada vez melhor por uma fé mecânica, por uma fé irracional, de maneira nenhuma, por uma fé racional, por uma fé que nos traz com riqueza de detalhes, com profundidade, ampliando o nosso entendimento na relação de Deus conosco, da vida espiritual, do significado da pluralidade das existências e dos mundos habitados, da cooperação de mundos superiores para com escolas planetárias inferiores como a nossa. Ou seja, o planeta passa por uma reforma, mas ele está em reforma. Ele não está numa desordem descontrolada. Vamos entender a nossa casa Terra como se fosse a nossa casa material. Se há necessidade de fazermos uma reforma na nossa casa material, durante aquele trânsito da reforma, tira-se reboco, tira-se a pintura, quebra-se o piso, a aparência de desordem, a aparência de que as coisas estão fora do lugar, mas daqui a pouco descascou a parede, coloca um reboco novo, depois do reboco pronto, vai fazer ali o revestimento, a pintura, e quem olha fala, nossa, mas está muito melhor. Assim acontece conosco nessa escola planetária Terra, que se encontra em pleno trabalho de reforma que sai de um mundo de expiação e prova, onde o egoísmo, o orgulho, eles se encontram em domínio. As paixões, os vícios, a indisciplina, ela domina as virtudes, ela domina o pensamento de fraternidade que se encontra ainda numa semente, ele ainda está numa semente que ainda não brotou, a solidariedade cristã, a caridade segundo Jesus nos trouxe, está lá na questão 886, como Jesus entendia a palavra caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É para este mundo que o planeta Terra está caminhando. E aí eu pergunto, diante de todo esse conhecimento, nós vamos estar pessimistas? O pessimismo diante destas verdades é um sinal claro de descrença. Eu tenho uma certeza nesses postulados, eu tenho uma certeza nesses princípios, eu tenho certeza que Deus me ama e que Deus ama todas as criaturas que Ele criou, não só os humanos, mas todas as criaturas. Então, o nosso pensamento é de entusiasmo, é essa força que Deus colocou dentro de cada um de nós para que nós possamos continuar caminhando sem vacilar. Entusiasmo, meus irmãos, é completamente diferente de otimismo. Se Deus quiser, tudo vai melhorar.
A gente ouve muito isso é importante, é um pensamento positivo. Desemprego, as enfermidades, as mortes, esse flagelo coletivo que nós estamos vivendo hoje, vai melhorar. Se Deus quiser, tudo vai melhorar. Mas o otimismo, ele é diferente de entusiasmo. Por quê? Tenho a certeza de que Ele quer, ou seja, Deus. Mas a pergunta que eu faço, eu estou fazendo alguma coisa para ajudar Deus, para que as coisas deem certo? Meus irmãos, o meu irmão que está me ouvindo, a minha irmã, todos nós temos um papel fundamental, essencial nesse trânsito planetário que a Terra se passa. Às vezes nós esperamos que a reforma seja feita por lideranças, por gestores de municípios, de estados, de países. Todos nós temos o nosso quinhão na obra de Deus. Deus espera de nós que, através do conhecimento que já temos, através das virtudes que já desenvolvemos, que nós possamos sim fazer a nossa parte. Então não basta ser otimista, é preciso ser um entusiasta. O otimista, ele acredita que tudo vai dar certo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é justo. O entusiasta acredita em tudo isso, mas ele faz a parte que lhe cabe, trazendo nós, nesta noite, lembrar da passagem onde o Cristo disse: faz a tua obra, que Deus vos ajudará. Ou seja, Deus espera que nós façamos a nossa parte, para que Ele, através das suas leis divinas, através da lei de justiça, de amor e caridade, possa nos envolver para que a obra aconteça. E a diferença básica é essa: o otimista acha que as coisas vão dar certo, e o entusiasta, ele faz com que as coisas deem certo. Foco, comprometimento, meus irmãos, são fundamentais para que a pessoa busque na vida e busque com entusiasmo. Por acreditar que tudo é possível, o entusiasta age sempre com foco, com determinação naquilo que lhe foi delegado ou que se propôs a fazer. Por isso faz tudo com carinho. Ele é detalhista, ele faz com atenção, ele faz com capricho e ele tem prazer em cada etapa daquilo que ele se propôs fazer. Ele não chega em cima da hora, ele faz um planejamento, ele não busca o perfeccionismo, porque perfeccionismo não ajuda o ser em evolução. Como nós vamos querer ser perfeitos no que fazemos se ainda nos encontramos na imperfeição, se ainda somos errantes? Mas é ter o cuidado, o zelo, o carinho, a organização, a disciplina com aquilo que fazemos. Porém, a falta de entusiasmo, ela é semelhante à tristeza, à insatisfação, à desmotivação, à falta de interesse. Ou seja, quando fazemos algo por obrigação, quando nós estamos ali por obrigação, imagina o trabalho, eu vou no trabalho apenas para correr atrás do meu salário. Aí eu chego no trabalho 7 horas da manhã, aí eu olho para o relógio, 7h30, mas a hora não passa, porque eu sinto que eu estou no trabalho apenas pelo dinheiro, pelo sustento. Eu não tenho prazer, eu não tenho alegria em estar ali. Meus irmãos, para aqueles que assim agem, a hora não passa. Eu olho para o relógio, 8h15, meu Deus, parece que já passaram 4 horas e é 8h15 ainda. É um peso. O dia não passa. As 8 horas de trabalho diário parece que tem um peso de 24. A semana de 5 dias, de segunda a sexta, parece que é um mês. Eu torço para chegar um feriado prolongado, porque eu não aguento mais, eu estou exausto. É um estado de alma que nós nos impomos a nós mesmos. É diferente da pessoa motivada, da pessoa que vai para o trabalho reconhecendo a importância desse trabalho. Muitas vezes nós fazemos porque é preciso, e isso acaba se tornando pesado. Na vida nós temos 2 caminhos, meus irmãos. Ou fazemos aquilo que gostamos,
ou aprendemos a gostar daquilo que fazemos? Porque se nós fôssemos fazer uma pesquisa e perguntar às pessoas, você gostaria de ser o quê? Ah, eu gostaria de ser engenheiro. Ah, eu gostaria de ser professor. Ah, eu gostaria de ser biólogo. Ah, eu gostaria de ser advogado. Ah, eu gostaria de ser isso ou aquilo. Nós vamos ver que muitas pessoas hoje ocupam cargos que não seria o sonho deles. Não era em nenhum instante o sonho deles. E ficam, às vezes, se martirizando com isso. Ficam cobrando. E fica pesada a tarefa. Encontra insatisfação naquilo que fazem, mas eu nunca quis ser professor. Foi uma oportunidade que eu tive, eu estou aqui tolerando essa turma. Fica pesado. A atmosfera, a psicosfera que nós criamos em torno do trabalho fica deprimente, fica arrastada. Agora, se eu não conseguir o espaço no trabalho, ou seja, voluntário, ou seja, quando eu arrecado algo pelo que eu faço, é o meu salário, quando eu consigo me adaptar a ele, entender bem, eu não queria ser engenheiro, mas foi o que surgiu no caminho, eu vou fazer o melhor cada vez mais. Aí, meus irmãos, aí a coisa fica leve. Aí o dia passa, nossa, já são 5 horas da tarde, eu não vi o dia passar, porque a minha interação com a atividade é tão grande, e cada vez mais eu coloco o meu melhor naquilo que faço, a minha mente, eu tenho foco. Eu não deixo atavismos ficarem roubando a minha concentração. Eu trabalho com paciência, porque quando eu me coloco à frente daquilo que eu faço com insatisfação, logo a impaciência toma conta de mim e eu fico impaciente com a pessoa que divide espaço ao lado. A pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo de forma áspera, ácida, porque o meu estado emocional diante daquilo que eu faço não é bom. Imagine quanta descarga deletéria de energia eu lanço no meu psiquismo e do psiquismo no corpo físico, se assim ajo. Agora, quando eu tenho aquela harmonia com aquilo que eu faço, quando eu sou entusiasta, eu estou envolvendo a todos ao meu redor com uma energia agradável, aconchegante, leve, suave. As pessoas têm vontade de estar ao meu lado. É totalmente diferente, meus irmãos. E essa doutrina consoladora vem nos oferecer essa riqueza de entendimento. Mais à frente nós vamos ver que cultivar essa chama interior, esse Deus interior que todos nós temos, significa deixar fluir potenciais divinos. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, podereis fazer tanto quanto eu. Vós sois deuses. É deixar fluir esses potenciais divinos que se encontram em nós em estado latente. Às vezes, muitos meus irmãos que estão me ouvindo já se permitem a esse Deus íntimo que ontem estava latente e hoje já opera. Hoje já é luz operante diária. E a pessoa, cada vez mais, quando percebe a sua capacidade de cocriar, ele acredita mais no seu potencial. E tudo que ele faz com alegria. Tudo que ele faz com desejo de servir. E as pessoas ficam contagiadas por aquilo que ele faz. Porque o que ele faz tem um toque especial, tem um tempero especial. Daí o sal. Vós sois sal da terra, é o tempero. Vós sois a luz do mundo. Esta luz que Jesus está dizendo, esta luz que todos nós temos dentro de cada um de nós. Como que é necessário, é urgente nós buscarmos esse entendimento para este momento que nós estamos passando nessa casa abençoada terra, meus irmãos. Durante essa reforma da nossa casa, como que é importante nós olharmos para dentro de nós e enxergarmos que, ao ficarmos, às vezes, dentro de casa, vendo programas sensacionalistas que querem cada vez mais espalhar o terror, o pessimismo, nós podemos, com um foco nesta doutrina consoladora, estar fazendo algo em favor da coletividade, em favor de nós mesmos e, consequentemente, da coletividade. O mundo está precisando mais de pessoas entusiastas,
de pessoas otimistas, de pessoas que têm uma certeza na vida. Assim se compreende o motivo pelo qual uma pessoa entusiasmada se torna vibrante, confiante, alegre, parecendo ser uma locomotiva em alta velocidade e cada vez mais acreditando na sua capacidade de fazer. Ela tem algo de divino dentro dela, ela permite que esse Deus interior possa se manifestar. Ela ignora o medo, não mede sacrifícios, não se importa com barreiras, essas barreiras desafiadoras não impedem que ela possa continuar no seu caminho, que não se abate por críticas, que tem uma força interior capaz de levá-la ao alvo determinado. Nada segura uma pessoa entusiasmada, meus irmãos e minhas irmãs. Depois de superado o primeiro limite, ela percebe como ficou mais forte e preparada para os novos desafios, que venham os próximos. Este é o pensamento de uma pessoa entusiasmada. O cultivo do entusiasmo potencializa nossas forças físicas e morais, aumenta a nossa confiança e ainda melhora a nossa saúde, porque o nosso estado imunológico ele está cada vez mais em alta. Nós não adoecemos facilmente. Por quê? Porque o pensamento do entusiasta, liberando essa força divinal que se encontra dentro dele, faz com que ele tenha mais saúde. A alegria, o sorriso, a certeza que tudo faz parte do cumprimento da lei de Deus, nos dá, meus irmãos, uma condição de viver a vida de uma forma que nada pode nos deter. Porque Deus está por nós. E se Ele está por nós, que terá contra nós? Não é este o pensamento do apóstolo dos gentios? Quem perde o entusiasmo, pelo contrário, perde essa conexão com as fontes divinas de onde emana essa inspiração, a criatividade e a força de superar desafios da existência. A pessoa que acredita, que tem fé, que é um entusiasta, diante do obstáculo, que na verdade está exigindo dele a sua força co-criadora, ele logo diante de um pensamento, de uma meditação, de uma prece, ele percebe a solução está ao lado. A forma de resolver esse problema está do meu lado. Ao contrário do negativo. Ao contrário daquele que perdeu a sua fé no amanhã. A solução sempre esteve ao lado, mas ele não foi capaz de ver, porque ele perdeu temporariamente essa conexão com as forças divinas que estão ao todo lado. É uma questão de sintonizar, são ondas. E eu preciso sintonizar o meu psiquismo com essas ondas divinais. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ela lança toda a sua força, com toda a sua alma, todo o universo conspira a seu favor. E esta frase é de Johann Gott, nem espírita era, meus irmãos. Veja que beleza de ensinamento quando uma criatura humana desperta, quando ela tem um grande sonho e sobre ela lança toda a sua força, o universo conspira a seu favor. O universo aqui são os amigos espirituais, são as forças divinais que nós vamos ter a capacidade de conectar a elas. E elas vão fazer com que nós possamos ser essa luz do mundo que Jesus falou e que está lá no Evangelho. Se te apoias, agora um pensamento de Joana de Ângeles, se te apoias à queixa contumaz, a tua será uma conduta amargurada, fazendo-te indisposto e desagradável. Se optas pelo cultivo de ideais enobrecedores de qualquer natureza, o entusiasmo pela sua preservação fará dos teus dias um contínuo encantamento. Se tens o hábito de encontrar sempre o melhor, quase invisível ou imperceptível, nos acontecimentos menos felizes, desfrutarás de esperança e de júbilos permanentes. Quando ela fala, meus irmãos, se tens o hábito de encontrar sempre o melhor,
quase invisível, nos faz lembrar aquela história narrada por Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, esse grande médium que é homenageado nesta Casa Espírita de Búzios, que ofereceu bondosamente este espaço para que nós pudéssemos falar deste tema, entusiasmo como sendo uma força divinal na noite de hoje. Chico, certa vez, traz a mensagem de Humberto, quando ele fala que os apóstolos estavam ali junto com Jesus, e Jesus trazendo sempre ensinamento, enriquecendo o conteúdo daqueles apóstolos, naquilo que eles precisavam melhorar, nas suas virtudes. Jesus mostra ali um cachorro em avançado estado de decomposição e pergunta a eles o que eles viam, e eles perceberam o quê? Eles perceberam que o cachorro estava em estado avançado de putrefação, eles perceberam que o animal exalava um cheiro quase insuportável, e Jesus diz para ele, mas eles têm belos caninos, percebe os caninos como são belos. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, mesmo nos momentos mais desagradáveis, mesmo naquilo que vemos que parece não ter proveito algum, que nós possamos tirar dessas situações quase invisíveis, imperceptíveis aos olhos daquele que não acredita, do pessimista, daquele que perdeu seu entusiasmo. Quando eu tenho entusiasmo, mesmo em cenas tão difíceis, eu consigo tirar o melhor. Eu consigo tirar proveito. Essa é a lição que Jesus nos traz através do Consolador prometido. Certa vez, Cornélio Pires disse que quem quer que a vida seja sempre mansa, eis o aviso que interessa. Para aquele que quer descansar sempre, a morte vem mais depressa. Às vezes, nós fazemos um planejamento focando a nossa aposentadoria. Fazemos contas entendendo que aposentar é igual a inoperar. Não deve ser assim. Quando nós achamos que aposentar é igual a inoperância, é sinônimo de inoperância, vai encaixar nesta frase do Cornélio Pires. Para aquele que pensa em descansar, a morte vem mais depressa. Entendendo que está lá na lei do trabalho, no livro dos Espíritos, quando a espiritualidade foi interrogada pelo mestre de Lyon sobre o limite do trabalho. E a resposta da espiritualidade: a necessidade do repouso é de acordo à nossa capacidade, à nossa força. Logicamente, uma pessoa que está caminhando para a terceira idade não tem o mesmo vigor físico de um que está com 20 anos. Mas a inoperância vai significar para ele, por muitas das vezes, essa inoperância é enfermidade, porque foi uma pessoa que sempre estava acostumada a estar agindo, a estar refletindo, a estar procurando fazer um planejamento, e de repente ele para. Ele para sem um planejamento. Ele precisava planejar seguindo como o Livro dos Espíritos nos orienta. De acordo com as forças físicas, nós vamos percebendo que eu não tenho uma força a mais de 30 anos de idade, eu estou indo para 49. Mas o trabalho se faz necessário. O trabalho na visão de sendo uma ocupação útil. Às vezes eu não preciso mais trabalhar para ter um salário, porque eu tenho aposentadoria. Mas eu preciso trabalhar para que a mente possa continuar em atividade, principalmente para atividades enobrecedoras, que vão fazer com que eu possa, deste trabalho, desenvolver saúde espiritual e, consequentemente, saúde física. Honoré de Balzac, escritor francês, certa vez disse que o homem começa a morrer quando perde o entusiasmo pela vida. Outro pensamento de uma pessoa que não era espiritista, nem podia ser, porque ele veio antes da vinda do Consolador prometido. Então, este escritor francês, certa vez, escreveu que o homem
começa a morrer quando perde o entusiasmo pela vida, quando nós começamos a desacreditar na vida, quando nós achamos que tudo está ruim, quando nós começamos a ficar pessimistas, nós começamos a fragilizar as nossas forças divinais. Nós começamos a fazer com que o corpo físico possa sentir essa vibração negativa, escura, essa onda espiritual, ela começa a aniquilar o nosso fluido vital. E o fluido vital cada vez mais enfraquecido, consequentemente, eu terei menos saúde, eu terei menos disposição. Cada vez mais eu terei dificuldade em sair da minha casa para realizar algo. Eu vou preferir ficar sentado ou deitado. Eu vou querer prolongar as minhas noites de sono, ultrapassando as horas que são aquele limite de horas necessários ao refazimento físico. Por quê? Porque eu perdi a alegria, o entusiasmo com a vida. E sem perceber, de uma forma lenta, eu começo a morrer. Daqui a pouco eu estou com uma enfermidade, sem perceber que a causa foi porque eu perdi o entusiasmo em viver. E esse entusiasmo começa com frases que não estão de acordo com aquele que crê na vida futura. Ah, esse mundo não tem jeito não. Está cada vez pior. Veja lá o que passou no jornal hoje. Ah, a humanidade não tem jeito. Esse tipo de fala começa a tomar conta de nós. E nós não permitimos mais que pensamentos positivos possam aqui se instalar. E quando eu penso que não, eu estou uma pessoa extremamente negativa, pessimista, perdendo a minha alegria de viver. Outro escritor, desta vez americano, o Napoleon Hill, ele diz que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará o poder de conquistar o que desejas. Veja o pensamento de Napoleon Hill, o americano. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará o poder de conseguir o que desejas. Mais à frente, nós vamos recorrer novamente a Paulo. Antes foi aos Tessalonicenses, agora nós vamos à segunda carta aos Coríntios. Nessa segunda carta, no capítulo 8, versículo de 16 a 18, veja o que o apóstolo da gentilidade escreveu. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e com entusiasmo partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Ali, meus irmãos, Paulo está escrevendo a Corinto a experiência que ele teve com Tito, que teve esta missão, porque Paulo não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, a distância era muito considerável e a viagem demandava tempo, e ele utiliza ali o entusiasmo, o desejo de servir de Tito, de Timóteo, para que estes pudessem ser os mensageiros, levar as suas cartas, as cartas paulinas, levar aos endereços, aos objetivos. E aí ele percebeu quanto Tito recebia essa missão com entusiasmo em servir. Por isso ele escreveu: mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude, ou seja, o entusiasmo, no coração de Tito, pois aceitou a exortação e com entusiasmo ele parte voluntariamente para todos os destinos para vós. Mais à frente nós vamos ver que o entusiasmo ele se destina aos tempos difíceis. Meus irmãos, entusiasmo não vai exigir, nós não vamos perceber a necessidade do entusiasmo quando as coisas estão favoráveis, não. Quando nós estamos com saúde, quando nós estamos, tudo está dando certo, tudo está correndo bem, não é para esses momentos que a vida exige de nós entusiasmo. Não, exige de nós quando as coisas estão difíceis. Não adianta apenas cultivá-lo quando tudo vai bem.
Nós temos que experimentar o entusiasmo quando as coisas estão parecendo fora do lugar, que parecendo que tudo nos parece impossível. É preciso que a gente possa, neste momento que nós estamos passando de pandemia, nesse momento desafiador, o que o momento está exigindo de cada um de nós. Imagine se Deus fizesse nessa condição que nós nos encontramos, na infância espiritual que nós nos encontramos, se Deus fizesse todas as nossas vontades. Nós continuaríamos na nossa infância espiritual. Essa é a grande verdade. Nós estamos passando por um momento de teste. Nós estamos passando num momento que nós precisamos nos reinventar. Nós ontem poderíamos ir e vir com tranquilidade, que nada nos ameaçava. Hoje já requer disciplina. O afastamento social ainda se faz necessário. Usar máscara se faz necessário. Cuidados com a higiene pessoal se faz necessário. Todas as pessoas estão seguindo esses protocolos? Não estão. Mas nós, cristãos que somos, entendedores que, como o Chico recebeu lá do Emmanuel, que para o seu serviço como missionário, como médium de Deus, como esse grande médium trabalhador que reencarnou nessa doutrina, com essa missão de difundir estes princípios, estes postulados. Emmanuel disse para ele que era preciso que ele tivesse disciplina, disciplina e disciplina. Não é diferente conosco. Para que nós possamos ter saúde física, saúde espiritual, em todos os momentos da vida. Mas se o momento que nós estamos passando, que é esta pandemia, que é o início do ano de 2021, que nós possamos também seguir essa mesma disciplina. Que nós possamos ter a certeza que a parte de nós estamos fazendo. E que nós possamos fazer com entusiasmo. Que nós possamos fazer acreditando que Deus é infinitamente bom. Que Deus é infinitamente justo. Que nada foge ao seu controle. Entendendo que em tudo que eu faço de planejamento, Deus está a me ajudar. Que Deus está a nortear meus planos. Por muitas das vezes, aqueles que eu não atinjo o objetivo, lá na frente, mais maduro, vão entender que aquilo não era para minha felicidade. E que Deus está mostrando para mim uma porta nova. Aquela, sim, vai me conduzir a uma felicidade, a um contentamento, a uma alegria. E aí eu vou dar graças a Deus. Num primeiro instante, fiquei às vezes cabisbaixo, fiquei entristecido, porque não atingi aquele objetivo, me esforcei tanto. Mas Deus estava me mostrando que aquele caminho que eu achava, na minha imperfeição, que iria me trazer alegrias, que iria me trazer venturas, na verdade não era ele. A porta que se abriu adiante, aquela porta que Deus abriu para mim, por eu ser uma pessoa entusiasmada, por eu ser uma pessoa que não me entrego, por eu ser uma pessoa que eu recorro sempre à oração e fazendo a minha parte, se hoje eu estou vivendo uma situação de dificuldade financeira, de desemprego, orar para abrir os caminhos se faz necessário. Recorrer às páginas do Evangelho para ser também um instrumento eficaz para manter o equilíbrio emocional e espiritual também se faz necessário. Mas se faz necessário também enviar o currículo, bater na porta da empresa. Se faz necessário também, cada vez mais, buscar um aprimoramento profissional para que eu possa enriquecer a minha condição, para que eu possa seja interessante a minha contratação. Fazer a minha parte. Se o vestibular está vindo aí para o jovem, que eu possa estudar, que eu possa me preparar. Não foi dessa vez, não consegui passar, eu sou entusiasta, eu vou continuar. Mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir o objetivo. Esse deve ser o pensamento do entusiasta. Ele acredita sempre, mas fazendo a sua parte. E nós estamos chegando no final, meus irmãos, do nosso encontro, agradecendo a oportunidade à Casa Espírita Chico Xavier, ao Centro Espírita Chico Xavier de Búzios, por mais uma vez nos emprestar, nos oferecer esses minutos para refletir sobre temas à luz da doutrina dos Espíritos.
desejando que o ano de 2021 seja um ano que temos a certeza, meus irmãos, que será melhor que 2020. 2020 foi a oportunidade do aprendizado. 2021, nós vamos continuar no processo de aprendizagem, mas também colocando em prática o que foi aprendido em 2020. Não somos mais os mesmos. É impossível ser os mesmos se nós olharmos de março de 2020 para trás, de março de 2020 até janeiro de 2021, nós vamos ver que nós não somos os mesmos. Muita coisa mudou aqui no pensamento e mudou no coração. Mudou muito. E essas mudanças facilitarão muito o nosso caminho para daqui para frente. Nós estamos cada vez mais confiantes na justiça, no amor e na misericórdia de Deus. E isso facilitará muito a nossa caminhada. Gostaria de agradecer à Casa Espírita pela sua oportunidade, a todos os meus irmãos, as minhas irmãs que estão nos acompanhando na noite de hoje. Não só os amigos de Búzios, quem sabe aí estão conectados irmãos de Cabo Frio, de Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, de Arraial do Cabo, e de outras cidades que fazem parte aí da região dos lagos, essa região abençoada, essa região belíssima, que infelizmente, temporariamente, eu não estou podendo ir aí fisicamente, junto com a família, para visitar mais uma vez essa bela região. Mas nós vamos passar por esse período e chegará o momento, mais cedo que nós podemos imaginar, da gente poder voltar a transitar e estar presencialmente junto com os nossos irmãos, vendo a beleza do lugar e também conciliando com o trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, com uma música que é uma música que nós poderíamos dizer assim, é uma música que nos traz muito na sua mensagem o entusiasmo com a vida. Essa música foi composta, ela não é um hino espírita, ela foi composta por Gonzaguinha, no início dos anos 80, depois foi regravada por Erasmo Carlos, e nos traz uma mensagem de entusiasmo com a vida. Uma mensagem que tem muito a ver com o trânsito planetário que a Terra se passa. Essa música se chama Semente do Amanhã. E eu gostaria de deixar ela como fechando o nosso encontro nessa noite de segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Gonzaguinha compôs essa música assim. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Belíssima canção, meus irmãos. Que nós possamos realmente, como essa canção nos convida e como o próprio Cristo nos convida na revelação da segunda, nos trazendo a segunda revelação do seu santo evangelho. Que a gente possa nascer sempre com entusiasmo em todas as manhãs, tendo a certeza que a lei é de progresso, que a cada dia que passa, mesmo que seja lentamente, mas progressivamente, a vida está a melhorar. Então, que a gente possa permitir que a luz do sol possa brilhar no céu dos nossos olhares, que o nosso olhar possa ser de esperança no amanhã, que o nosso olhar possa ser de entusiasmo, erguendo, recuperando o ânimo daqueles que se encontram caídos na estrada, daqueles que tiveram algum tipo de perda, seja humana, seja material, seja da saúde, neste momento que nós estamos passando, e que nós possamos, assim como Tito, enviado por Paulo às cidades que recebiam essa mensagem
cristã, que nós possamos, com entusiasmo, levar o Consolador prometido, a terceira revelação, aos corações. Que nós possamos permitir que o sol brilhe em nós, que a fé na vida, que a fé no homem, que a fé no que virá, porque a doutrina espírita, a literatura espiritista, seja no livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, em todo o Pentateuco, em todas as obras conhecidas como sendo subsidiárias da codificação, ela nos fala que a fé no futuro ela é essencial para o homem que busca a sua felicidade relativa. Está lá no livro 4º, no início do livro 4º, Esperanças e Consolações, o último livro dos 4 que compõem o livro dos Espíritos. Questão 922, o Kardec perguntando a espiritualidade, ao perguntar à espiritualidade sobre a receita da felicidade relativa e a revelação dos Espíritos para a vida moral, a fé no futuro, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós podemos tudo, porque não é Gonzaguinha que disse isso, foi Jesus. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, que nós possamos permitir que essa alma de menino, como disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Somos crianças espirituais, temos a centelha de Deus dentro de nós e que essa centelha possa irradiar esperança e consolação a todos aqueles que convivem conosco e que nós possamos ser protagonistas por esse momento tão especial em que a Escola Planetária Terra passa, que nós possamos fazer a nossa parte na obra de Deus. Que Jesus esteja junto de cada um dos meus irmãos e que o 2021 possa ser abençoado por todos vocês, meus irmãos, e que outros encontros virão, quem sabe, ainda este ano, presenciais, para que a gente possa olhar nos olhos e se abraçar, confraternizando dentro da Casa Espírita, dentro do Centro Espírita Chico Xavier. O meu muito obrigado a todos vocês e que todos possam ter uma semana abençoada. Muita paz.